Jornalismo independente, pluralidade e análise de qualidade. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Segunda-feira, 8 de fevereiro de 2021, eu sou Antônio Tabet e este é o Segunda Chamada, hoje com a maior especialista em BBB do Brasil, Marilis Pereira Jorge, nosso amigo Fábio Zanini, a cientista política Ilona Zabor e o general e ex-ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. Na pauta, as prioridades do governo Bolsonaro no meio de uma pandemia, os pedidos de impeachment que já passam de 60, o fim melancólico da Lava Jato e a maior treta política da semana. Para quem é membro do My News, um papo sobre o BBB, cultura do cancelamento e intolerância. Dá tempo de se inscrever como membro e ver esse conteúdo bombástico. Pois é, minha gente, o elenco do Segunda Chamada vai falar sobre BBB no My News. Vem com a gente que o Segunda Chamada está começando. O presidente Jair Bolsonaro tem uma lista de 35 prioridades para este começo de ano. O governo enviou essas prioridades aos novos presidentes da Câmara e do Senado, ambos aliados do presidente Jair Bolsonaro. A lista tem itens importantes, como a reforma administrativa, a reforma tributária e as PECs emergencial, do Pacto Federativo e dos fundos. Tem também questões caras e valiosas para este governo, como o porte de armas, o excludente de licitude, o ensino domiciliar e a mineração de terras indígenas. Mas eu imaginei, sei lá, que num caso extremo, como uma pandemia, com quase 10 milhões de brasileiros infectados e mais de 230 mil mortos, as prioridades seriam outras. Ô Fábio, cadê a pandemia na lista de prioridades do governo Bolsonaro? Boa pergunta, Tabet. Primeiro que quem tem lista de 35 prioridades não tem prioridade nenhuma, né? Lista de 35 prioridades é quase uma lista de supermercado. Você vai lá e joga os assuntos para tentar impressionar alguém e ver o que você consegue aprovar. Eu acho que o governo deixa claro com essa lista enorme que está preocupado mesmo com a economia, porque a economia é o que vai garantir a possibilidade de reeleição do Bolsonaro ou não, muito mais do que a pandemia. O governo está preocupado com a escalada do desemprego, o governo está preocupado em achar algum espaço fiscal para ter uma nova versão do auxílio emergencial ou do Bolsa Família, o que quer que seja. Essa é a prioridade 1, 2 e 3 do governo. E o governo vai tentar azeitar essa nova maioria, entre aspas, que conseguiu construir no Congresso e que não se sabe até quando dura, que é uma maioria muito gelatinosa, vai tentar azeitar essa maioria jogando alguns projetos de agrado da sua base conservadora. Então tem o ensino domiciliar, tem o excludente de ilicitude para garantias da lei e da ordem, ou seja, ações de militares na área de segurança pública, tem questões aí de criminalizar pela pedofilia, considerar crime hediondo, e por aí vai. Mas fica claro desse projeto, dessa lista, que a prioridade é a economia, a prioridade é conseguir algum espaço fiscal para você ter algum tipo de novo auxílio, para que isso segure, de uma certa forma, a popularidade do presidente Bolsonaro, ali entre 30% e 40%, que é o que basta para levá-lo a um segundo turno em 22. Eu achei essa lista muito sintomática e é como você falou, a pandemia ela fica submersa, soterrada por essa lista de supermercado que o governo enviou para o Congresso. Pode falar. O Fábio falou, acho que fica claro também a prioridade de agradar aquela base dura ali, que é aqueles seguidores, eleitores que são, enfim, que continuam seguindo e apoiando o presidente, independentemente do que aconteça, né? O Datafolha fez um levantamento, isso ainda no primeiro ano de mandato, coloca aí em 14%, 15% essa base, mas o fato é que a gente vê que muitas das ações, muitas das declarações do presidente são para agradar essa base. Então, por que se quer, por exemplo, uma deputada como a Bia Kicis na Comissão de Constituição e Justiça? Justamente para destravar essas pautas aí, que se chamam de pautas de costumes, mas, na verdade, são pautas que vão contra os direitos humanos, mas que são pautas que
são feitas para esse eleitorado dele, né, que o eleitorado acaba apoiando e indo para as redes sociais, tomando esse espaço ali do debate público em relação a essas pautas. E a gente vê que muitas dessas pautas não têm apoio da população. Então, assim, a gente vê um presidente que continua governando para essa base muito pequena, que são 5%. Você pega, por exemplo, a pauta das armas, também no levantamento do Datafolha, 75%, 76% das pessoas são contra uma maior flexibilização. Então, fica muito claro que a prioridade do governo, além de tudo isso que o Fábio falou, é simplesmente agradar essa base dura eleitoral que ele conquistou. Só pegando o gancho aqui, né, já que tantas questões foram mencionadas aqui também da minha seara, eu acho que tá claro que não tem prioridade, são muitas, e eu acho que tem um risco enorme da gente ver as pautas de costume sendo rifadas em nome de pautas econômicas que não vão passar, porque, enfim, tem ali muito trabalho de bate-perna ali no Congresso para convencer esse centrão fisiológico a passar pautas que podem ser impopulares, né, para o seu eleitorado. Então, acho que tem muito risco de desvio, enfim, da gente poder colocar o foco realmente em algumas reformas que são importantes, mas, como você bem disse, como é que a gente sai, né, desse estado que a gente está no país, porque sem equacionar a pandemia, a economia tampouco volta, né? E aí, sem para dizer, enfim, né, falando pouco em relação a todas as questões de desigualdade e extrema necessidade aí de atender as pessoas que já estão, inclusive, passando fome nesse país, né? E como a Marilis disse, muitas dessas pautas não têm maioria na sociedade, mas mobilizam, fazem muito barulho para a base ideológica e passam aquela impressão de que, enfim, acaba sendo a maioria da população a apoiar esses absurdos, né? Num país onde a gente já está vendo aí um número de mortes da epidemia gigantesco, número de homicídios voltando a crescer em meio à pandemia, liberar porte de armas certamente não é prioridade, muito menos a gente quer fortalecer aí o nosso Estado democrático de direito que anda mal. O que eu vejo é o seguinte, olha, nenhum país do mundo vota 35 coisas distintas no ano, né? Coisas importantes, assim, qualquer congresso ele vota uma, duas, sabe? Para votar 3 já é muito difícil, pode ser o melhor congresso do mundo, mais tranquilo, mais bem estruturado. Você mandar 35 uma lista de 35 assuntos diferentes, sem prioridade, porque o governo não estabeleceu prioridade, ele deixou para o Congresso aí para estabelecer. Então, realmente fica difícil de você tratar de tudo isso num ano, não vai. Tem que lembrar também que nós temos 1 ano e 10 meses para a próxima eleição. Então, isso aí, se votar duas coisas importantes ou 3 esse ano, é muito, já está bom demais. Então, você não pode mandar 35, é o primeiro erro. E a outra coisa é que tem que resolver esse problema do coronavírus, aí tem que equacionar melhor. Começou muito mal a administração da crise, né, da pandemia, e agora é muito difícil de você arrumar isso daí, vai ficar por conta quase que da natureza, né? Então, tem o problema da vacina que tem que acertar, agora estão aí na correria, você vê aí a pressão aí para mudar o critério para aprovar a vacina russa rapidamente. Então você vê aí que agora parece que não é que estão acordando, porque isso aí tem reflexo, a sociedade está preocupada, você vê as pessoas mais velhas agora que estão na fase de vacinação, gente mais velha aí querendo ser vacinada. Eu tenho gente na família aí com 80 e tantos, quase 90 anos de idade, o pessoal quer ser vacinado, né? E aí você teve todo aquele desastre, toda aquela coisa que a gente assistiu ao longo de toda a administração da pandemia. Então não adianta, tem que se concentrar na vacina, no auxílio emergencial. As pessoas mais pobres, elas estão sofrendo muito. O preço de comida, por exemplo, no meu salário, porque hoje em dia só eu e minha mulher, né, os filhos já estão crescidos, já estão fora de casa. Agora, para as pessoas mais simples, o percentual que consomem alimentação é quase o dinheiro todo. Então, tem que ver essas coisas, tem que ver coisa básica, né? E selecionar 2 ou 3 coisas aí, porque ninguém vai prestar atenção em 35, isso aí é mentira. Posso só agregar um ponto aí, claro, sobre isso que o general falou?
Essa lista de prioridades, entre aspas, que o governo enviou, o governo vai ter que fazer um certo malabarismo político e vai ter que ser muito hábil politicamente para acalmar essa base conservadora, porque com todas as pessoas, deputados, conservadores e direita com quem eu converso, eles sempre dizem o seguinte, expressam uma certa frustração, uma decepção com o fato de pautas conservadoras de armas e de outros não terem andado no Congresso como eles gostariam. Em 2019, quando o Bolsonaro assume, ele pede paciência para essa turma, dizendo, olha, a prioridade agora é a reforma da Previdência. Quando vencer a da Previdência, aí a gente entra nessas pautas. E não aconteceu. Quer dizer, agora o governo vai ter que, de novo, pedir para essas pessoas terem um pouco de calma, porque a economia é a prioridade. Eu não sei até quando, até que ponto essa base conservadora e dura do presidente vai ter paciência para esperar. Quer dizer, o presidente vai ter que fazer algum tipo de articulação para tentar levar as duas coisas simultaneamente, pautas econômicas e pautas de costumes ou valores, mas com o perigo de que as pautas de valores, que são muito polêmicas, que polarizam muito o país, acabem travando o que realmente importa para o governo, que é a questão econômica. É isso, e ratificando aqui, corroborando com o que o general disse, eu estou lendo aqui, a inflação dos alimentos chegou a 15% em 2020, de acordo com os supermercados, ou seja, a tendência é piorar, e piorar para os mais pobres, é claro. A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação preliminar sobre a conduta de Bolsonaro e do ministro Pazuello no agravamento da crise no Amazonas e no Pará. Caso haja indícios de delitos, a investigação pode gerar um inquérito no STF. Foi um pedido dos deputados do PCdoB. Segundo eles, há indícios de crimes contra a vida. Além disso, acusam Bolsonaro de propagar o uso de remédios que não funcionam. General, as acusações fazem sentido? Essa investigação pode ser uma pedra no sapato do presidente? Olha, esse assunto aí da pandemia, ele foi todo mal conduzido desde o início, né? Não sei se chega ao ponto aí de individualizar crime. Agora, nesse caso específico aí do Amazonas, etc. Agora, o problema é que foi muito mal conduzido, não teve liderança, o governo não quis assumir a responsabilidade, disse que que o STF não deixou, e que aí os governadores e prefeitos, não foi nada disso, eles têm uma certa autonomia, governadores e prefeitos, porque você não tem a mesma situação de Belém do Pará, às vezes não é a mesma que está lá em Porto Alegre, né? Então, o governador e o prefeito, eles têm autonomia em algumas coisas. O governo não centralizou as compras, distribuiu o dinheiro sem critério, teve gente que se envolveu em corrupção com o dinheiro da pandemia. Então, você tem um monte de coisa. E depois, aí a paixão por medicamento, a coisa faltou um andamento técnico, né? Você vê agora aí a correria para aprovar a vacina, para aí os contratos tinham que ter sido assinados lá atrás, há 6, 8 meses, né? Atrás, os contratos tinham que ter sido assinados, contratos não só de compra, como também contratos de pesquisa, de participação na produção. Então, um monte de coisa que se atrasou. Agora, claro que tem o interesse político de partidos, né, e de pessoas para que seja feita a investigação e que seja feita a responsabilização. Eu acho que não deve ter paixão nesse negócio, não deve ter ideologia, mas deve ser apurado realmente o que aconteceu de errado para esclarecer a sociedade. E agora estamos aí numa correria desenfreada para ver o que se faz. Então, o que eu vejo é o seguinte, aquilo que eu falei, 1 ano e 10 meses para a próxima eleição. O investimento até hoje foi em fanatismo, né? O interesse, aí eu discordo um pouquinho de que o interesse é econômico, não, o interesse é a reeleição, vamos preto no branco. O interesse é a reeleição. Claro que uma melhoria econômica na situação econômica facilita essa reeleição e é melhor para o povo. Se o governo conseguisse um milagre de resolver o problema econômico, eu mesmo votava nele agora, porque o que interessa é a população viver melhor. Agora, é difícil de você sair de uma linha de comportamento político, de investimento em fanatismo, com um pequeno grupo de extremista fazendo um escândalo todo dia,
e, de repente, você partir para uma linha racional de melhoria da economia, de vacinação racional. Eu não acredito que em 1 ano e 10 meses agora vai mudar a linha de raciocínio, porque pode colocar em risco a reeleição. Então, eu vejo que todo esse levantamento, essa investigação aí, se ela for isenta e conseguir fazer a responsabilização de quem errou, que seja justa, né? Que seja justa, porque as coisas estão muito politizadas e muito radicalizadas. Então, eu prefiro... acho que tem que fazer o levantamento, porque foi tudo muito... Agora nós vimos o sistema não funcionando, não é um problema específico do Ministério da Saúde, é o sistema que não funcionou, porque nós temos um sistema único de saúde. O sistema teve falhas ali e tal, consequência lá em Manaus. Então, tudo isso daí tem que ser levantado, mas tem que ser levantado de maneira justa, né? Tirando a parte ideológica de lado, porque nós estamos vivendo num mundo de um nightmare, pesadelo, né, general? Num pesadelo de politização. Mas, general, deixa eu te perguntar uma coisa. O senhor teve próximo, o senhor conheceu o Pazuello, né? O Pazuello, ele, quando chegou ao governo, as credenciais dele diziam que ele era um homem de logística, e o que a gente não tem visto nesse processo, sobretudo na região norte do Brasil, é alguma coisa que tem a ver com logística. Parece que a falha é até mais logística. Como é que o senhor avalia o desempenho dele até agora na frente do Ministério? Eu nunca trabalhei com ele, né? Não tenho, assim, ideia da qualidade pessoal. Mas, sem dúvida nenhuma, tem alguma experiência logística, porque ele é de intendência, né? Intendência é administração e logística no Exército. Agora, o problema não é só de logística. O problema é que pegaram o Pazuello, que tem alguma experiência em logística, mas colocaram ele de ministro. De ministro, você é responsável por política de saúde pública. É diferente, você não é responsável só por logística. Você é responsável por política de saúde pública. Então, na logística, por exemplo, quando ele estava como secretário executivo, era uma função mais, vamos dizer assim, administrativa, né? E não tinha responsabilidade do andamento da política pública de saúde. Mas, a partir do momento em que ele foi alçado para ministro, o ministro é responsável pela política de saúde pública. É completamente diferente, não é só logística. Uhum. Então, ele não está sendo bem aproveitado nem na especialidade dele. Vou falar uma coisa, essa coisa, né, vai ser uma pedra no sapato do Bolsonaro. O Bolsonaro está colecionando pedras no sapato, mas está saindo muito bem para andar desse jeito mesmo. A gente teve, só recentemente, o governo todo, durante essa pandemia toda, foi negligente para tratar desse assunto e resolver as questões que tinha que resolver. Mas só recentemente a gente tem a questão dos 6 milhões de testes que ficaram num depósito do governo federal em Guarulhos e que foram perdidos. Isso daí perdeu a validade. Por quê? O governo brasileiro não tem interesse em testar a população, não tem interesse em mostrar qual é a realidade da pandemia no Brasil. A questão da vacina, a gente viu, por exemplo, esse imbróglio todo com a Pfizer, de setembro ter tido uma oferta de venda de 70 milhões de vacinas, e até agora o que aconteceu? Eu escrevi já tem algumas semanas, acho que até no final do passado, dizendo um governo que se preocupava tanto com a economia, que dizia que a economia não podia parar, que as pessoas tinham que continuar trabalhando, é o governo que deveria ser o primeiro a ter se preparado para comprar vacinas, para distribuir essa vacina, para imunizar a população o quanto antes, para a gente sair dessa o quanto antes. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, eu não acho que isso vai render alguma coisa, acho que o Aras está fazendo, pelo menos, sei lá, está fazendo o papel dele, tentando mostrar algum tipo de serviço para a sociedade, mas o fato é que motivo para o Bolsonaro se preocupar não falta, mas parece que ele tá muito seguro de que vai sair impune dessa situação toda em relação à pandemia.
O Ilona, o general falou aí sobre, e eu entendo quando ele fala isso, que é importante a gente não agir na hora de avaliar essas falhas do governo de maneira tão individual, que a gente precisa ser justo, tudo isso eu entendo. Agora, a atuação do governo tem responsável, é preciso que tenha um responsável, né? O general mesmo falou, o Pazuello é um homem de logística do Exército, mas quando ele entra no Ministério da Saúde, ele aceita ser ministro da Saúde, ele é responsável por políticas de segurança pública no meio de uma pandemia. Quem nomeia ele é o Bolsonaro. Eles são os responsáveis, não são, Ilona? Olha, para mim, sem dúvidas, eu acho que tem uma questão, se você não está preparado para um cargo de tamanha magnitude, importância e relevância, não assuma, né? Quem tem a caneta precisa responder. Eu acho que aí temos muitas questões, a questão de Manaus, e para mim eu acho que vai também algo que a gente está detectando enquanto sociedade, né? Esse fechamento da participação, do espaço cívico. Então a gente está muito distante hoje de entender de fato as motivações, as ações, conseguir monitorar com transparência o que o governo está fazendo. Isso, para mim, já é um ponto enorme de preocupação, né? Enfim, a gente está fora das mesas de decisão em basicamente todos os ministérios. Isso não era assim desde que o Brasil foi redemocratizado. A gente está vendo também o impacto da desinformação, tanto na queda aí, digamos aí, do número de pessoas que quer tomar a vacina, quanto até em atos, como de uma enfermeira que finge estar aplicando uma vacina. E se a gente pega um fio, Tabet, para mim eu vejo isso lá, final do ano, o próprio presidente, pessoas ali do núcleo duro falando contra os lockdowns de Manaus, a gente sabendo já que o vírus estava se espalhando a uma velocidade enorme. Quer dizer, toda a retórica, a desinformação, a falta de auxílio quando já foi detectado que não teria oxigênio para aquelas pessoas, né? Depois, não mapear a nova cepa, né? A gente vai saber que tem uma variante do vírus por causa de viajantes que vieram do Japão, é o que a Marli está falando em relação aos testes, e a falta total de compromisso com a ciência que a gente tem no Brasil. Nós temos as melhores instituições para fazerem isso, estão sendo bombardeadas, atacadas, e aí tendo que ser financiadas por iniciativa privada, por governos estaduais, enfim, tem muita coisa equivocada. E, para mim, quem tem a caneta é responsável, sim, e a população está morrendo, está sofrendo, e numa magnitude que nós não podemos deixar que isso seja esquecido. Seja hoje, a gente está sem essa condição de forçar uma maior agilidade com investigações. Eu sou a favor de investigações justas, como diz o general, obviamente, mas eu sou a favor que elas ocorram com agilidade, porque o momento é enormemente grave, são muitas vidas sendo perdidas, que aí eu diria assim, de forma, muitas delas evitáveis. Então, acho que temos que colocar isso bem claro. E que a questão da economia, obviamente, é importante, mas que a questão de direitos humanos nesse país está gravíssima. Tem muitas pessoas sendo atacadas, falando aí de jornalistas, cientistas, líderes cívicos, artistas, por discordar, e a gente não pode fechar o olho para o que está acontecendo em nome da economia. Para mim, é economia e democracia. Isso a gente não pode abrir mão e temos que colocar isso como um ponto pacífico entre as pessoas de bem, literalmente, que querem que esse país vá para frente. Só um ponto que a Ilona mencionou aí, essas pessoas que militaram contra o lockdown em Manaus e festejaram quando o comércio reabriu e deu no que deu. Uma dessas pessoas é justamente a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, cotada para ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante. E com relação ao inquérito, na verdade são vários inquéritos, né? Eu acho que a Marilis ali foi no ponto central. Esses inquéritos, até na semana passada, na sexta-feira, o Augusto Aras deu uma declaração de que já tinha aberto 9 procedimentos contra ou para investigar o governo no caso da pandemia. Alguns direcionados mais ao presidente, outros ao ministro Pazuello, outros a outras pessoas do governo. Ele deu essa informação um pouco, quase que se vangloriando dela, um pouco para mostrar, olha, eu estou atuando, porque o Augusto Aras, a gente sabe que ele está no cargo apenas pela, digamos, entre aspas, generosidade e boa vontade do presidente Bolsonaro, porque nem na lista tríplice da PGR ele estava. Então, o Augusto Aras tem um problema de imagem muito sério, ele é visto como
um poodle, digamos assim, do presidente Bolsonaro, e ele abre esses inquéritos um pouco para tentar dar uma impressão de isenção. É o famoso dar um migué. Dar um migué, exato. Tá. Se esses inquéritos vão funcionar ou não, aí há uma dúvida. Eu acho que esses inquéritos eles vão ter uma serventia. Eles vão ficar ali um pouco pairando sobre a cabeça do Bolsonaro como uma espada. E se o Bolsonaro tiver forte politicamente, não vão dar em nada. Vão ser uma reprimenda e tudo mais. Agora, se o Bolsonaro começar a derreter politicamente, esses inquéritos podem... Há inquéritos sobre cloroquina, por exemplo, há inquéritos sobre a situação de Manaus. Esses inquéritos, para uma eventualidade de você precisar de um argumento jurídico contra o Bolsonaro, eles podem ter alguma serventia. Mas acho que isso vai depender muito da situação, da condição política em que o Bolsonaro vai estar nos próximos meses. Olha, mas eu estava, desde que começou aí esse ciclo agora aqui de comentários, né, Marilise falou de uma maneira assim muito racional, né, com um raciocínio muito lógico, só que nós não estamos num ambiente de raciocínio lógico, de análise racional. As coisas elas estão muito complicadas, né? Foi tudo trazido para um nível assim de fanatismo, um nível de descrédito, de desorganização. Esses testes, por exemplo, que estão dizendo aí que não tem mais validade ou que está vencido, né? Acredito que mais por desorganização também, não acredito que seja... Porque a atenção, ela desde o início, ela não foi uma atenção colocada na parte técnica. Não tem problema nenhum. Se o governo, por exemplo, começou com algumas recomendações e depois ele chegasse à conclusão de que aquelas não eram as melhores recomendações, não tem problema nenhum. Ele vai e explica, olha, a gente acreditou nisso, mas agora vamos todo mundo nessa direção aqui, vamos para lá. Ninguém quer que o governo seja perfeito, mas quer que ele seja racional, que ele dê orientação técnica, né? A gente sabe que isso aí é uma doença aí vírus que está trazendo. A gente conversa com médicos, tem amigos, tem gente na família que morreu, né? Eu perdi agora um parente afastado, 39 anos de idade, a esposa teve um casal de gêmeos há 6 meses atrás, o rapaz morreu essa semana. Então, situações tristes, assim, que a gente está vivendo muito próximo da gente. Então, a gente sabe que o governo precisa dar orientação e não fazer aquele show, que é show de cloroquina, é show disso, é show daquilo. Não sei eu se o remédio é bom ou é ruim, mas nós temos a Associação Médica Brasileira, tem a Associação de Infectologia, tem a Anvisa, tem tudo. Vamos reunir esse pessoal e dar uma orientação segura para a população. O problema é que nós não estamos vivendo nesse ambiente racional. Então, quando a gente faz uma discussão racional, fica difícil de você ver o fim do filme. É o que nós estamos vivendo, infelizmente, como eu falei aí, num pesadelo que ainda não terminou. Concordo totalmente, é um pesadelo. Olha só, o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, falou sobre o impeachment numa entrevista publicada hoje no Valor Econômico. O Maia diz que não podia ter acatado algum pedido de impeachment de Bolsonaro porque não havia condições políticas. A gente acabou de falar dessa espada pairando sobre a cabeça de Bolsonaro, né? Com 30% de aprovação popular, um processo como esse tiraria o foco da pandemia e poderia fortalecer o presidente. O Maia reforçou que vai sair do DEM, que se sentiu traído pelo presidente do partido, o ACM Neto, e que a legenda foi agora para a extrema-direita junto com Bolsonaro. Ô Fábio, para onde vai o Rodrigo Maia? O Rodrigo Maia, ele analisa 3 partidos. O PSDB, ele já tem convite do governador João Dória, e, na minha avaliação, é o destino mais provável, não está selado ainda, mas é o mais provável. Mas tem também 2 outras hipóteses. O Cidadania, antigo PPS, o que seria um pouco esquisito, porque é o partido herdeiro do PCB, do Partido Comunista, e o Maia é um cara que era do PFL, mas, enfim, na política hoje tudo se resolve, né? E o PSL, o antigo partido do Bolsonaro, também está namorando o Rodrigo Maia. O PSDB, o João Dória, governador, está muito interessado em que ele vá para o partido, e o PSDB no Rio de Janeiro sempre foi um partido muito fraco, nunca teve expressão, quer dizer, a última expressão que o PSDB
teve no Rio de Janeiro foi o Marcelo Alencar, nos anos 90, governador, quer dizer, faz muito tempo. E o Maia poderia chegar no PSDB do Rio de Janeiro um pouco para ser o principal expoente do PSDB no Rio de Janeiro, eventualmente ser candidato a governador em 2022, ou até, eventualmente, aí vice, alguma coisa do tipo. Agora, o Rodrigo Maia, essa entrevista que ele deu para o Valor, é uma entrevista muito forte. Ele está muito ressentido, é uma entrevista de um político ressentido, que não economizou nos adjetivos, que foi para cima do presidente nacional do partido, ACM Neto, até outro dia, seu grande aliado, de maneira muito, muito violenta, muito dura. Parece um pouco aquela briga de irmãos, assim, né? Geralmente, quando não sou psicólogo nem nada disso. Mas nesse caso, quando os irmãos são Caim e Abel, né? Exatamente. Exatamente. Aquela coisa assim, quando você é muito próximo de alguém e rompe, o rompimento é muito mais duro do que qualquer outro tipo de rompimento. Ele, inclusive, falou da família do ACM Neto, né? O ACM é de uma família de políticos, como todos sabemos, né? E anuncia a sua saída do partido e fala sobre o impeachment. Fala que não deu andamento ao impeachment porque a prioridade era a pandemia, o que é uma meia-verdade. Na verdade, a pandemia pode ter pesado, mas a pandemia também é um pouco uma saída honrosa para ele, porque ele sabe que o impeachment hoje no Congresso não tem condição de ser aprovado, que não há uma maioria clara da população ainda, pelo menos, para o impeachment. Então, ele usa a pandemia um pouco como uma saída honrosa para justificar o fato de não ter aceito o impeachment. E agora, com Arthur Lira, presidente da Câmara, eu acho que essa discussão do impeachment ela fica congelada, pelo menos durante os próximos meses, e se houver uma piora muito grande na condição econômica, na condição política, se houver algum fato de corrupção muito grave, que envolva, por exemplo, o filho dele ou algum dos filhos dele, que haja uma mobilização muito grande, aí a discussão pode voltar. Mas o cenário agora é de que essa discussão fica um pouco em segundo plano com a vitória de Arthur Lira. Posso perguntar uma coisa, aproveitar que a gente está aqui com um especialista na direita. Fábio, e esse movimento do ACM Neto em relação ao Bolsonaro? Logo o DEM, que parecia que estava aí se fortalecendo de fato como um partido de centro-direita, agora parece estar fazendo um movimento mais extremado. Como é que se explica isso? O que a gente escuta é que a base do DEM, especialmente a bancada federal, tem uma simpatia muito grande pelo Arthur Lira, uma relação muito próxima com o Arthur Lira, e tem um desejo de compor, ou de aderir ao Centrão. O DEM não faz parte do Centrão, mas o Centrão se fortaleceu com a vitória do Arthur Lira e agora haverá uma distribuição de cargos. Vamos lembrar que o DEM tem uma ministra, que é uma ministra importante. Na verdade, tem dois ministros. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, é do DEM, e o ministro da Cidadania, que é o Onyx Lorenzoni, também do DEM do Rio Grande do Sul. Embora não sejam indicados pelo DEM, mas são pessoas importantes no DEM. Então, o DEM ele tem uma certa relação com o governo Bolsonaro. E o que o ACM Neto tem dito é que ele está muito pressionado pela base, para pelo menos manter uma posição de neutralidade. E que essa oposição mais dura do Rodrigo Maia estava incomodando o partido. Então ele precisou fazer essa recalibragem, essa aproximação, certa aproximação com o governo Bolsonaro, que causou esse movimento em reação aí do Rodrigo Maia. General, uma pergunta simples e direta para o senhor. O presidente Bolsonaro merece o impeachment, na sua opinião? Olha, eu acho que não existe condições para isso nesse momento se você não tiver uma base jurídica, né? Eu não me preocupo se o cara merece ou não merece, não. Eu me preocupo se ele infringiu as normas, né? E tem que ser afastado, mas aí tem que ter uma base jurídica e uma base política, porque o impeachment é um processo muito político. E eu não vejo agora, nesse momento, nenhuma das duas coisas. Também não me preocupo, não, se o sujeito for afastado, porque segue a linha sucessória. Nós já tivemos casos no Brasil, como foi o caso do Fernando Collor de Mello, da ex-presidente Dilma, que foi afastado e seguiu, e o relógio não parou e o Brasil continuou. Então, não vejo como sendo o salvador da pátria, não. Se infringir as normas, precisa sair. Não é questão de eu achar que ele deve, que merece ou não merece. Se infringiu as normas, tem que ser afastado. Se não infringiu, tem que deixar governar, e falta 1 ano e 10 meses para terminar, e aí tem uma nova avaliação que o povo pode fazer, que é no voto.
Em caso de impeachment, se o Mourão assumisse, o senhor voltaria para o governo? Olha, para esse governo aí, eu não aí seria outro governo, né? Exatamente. Em outro governo, se eu fosse convidado, eu ia pensar. Agora, claro que nesse aí eu já tive a minha oportunidade, todo mundo sabe a minha posição, sabe o que aconteceu. Nesse aí não tem sentido falar nisso. Num outro governo, sem dúvida nenhuma, porque depende da proposta, né? Sim. A proposta anterior dessa do Bolsonaro, quando ele me convidou, eu aceitei, tinha uma esperança de que a gente ia fazer uma política diferente. As promessas de campanha elas eram boas, né? Todo mundo, tanto que a maioria do povo, assim como eu, estava nessa maioria, acreditava que, vamos fazer alguma coisa diferente agora, vamos respeitar todo mundo, mas vamos fazer com respeito, política com respeito, vamos negociar política pública e não coisas pessoais, vamos nova era, mas não foi nova era. A gente acreditou, eu, no caso, né, a gente acreditou no planejamento que nunca existiu. Posso fazer uma pergunta para o general? Um minutinho, rápido? Pois não. General, muita gente fala que gostaria de vê-lo candidato em 2022 a algum cargo eletivo, no executivo ou no legislativo. O senhor está pensando nisso? O que o senhor acha? Olha, eu estou pensando porque tem um monte de propostas, sabe? Eu, por questão de personalidade, eu reajo muito a me filiar a alguma coisa. Eu acho que a partir da hora que você se filia, você pega uma bandeira e aí você deixa até de ser ouvido, talvez, ou perde um pouco a sua expressão, porque você levantou uma bandeira X aí, né, de um partido qualquer. Então, tem esse problema da personalidade que eu não gosto de ficar, eu gosto de ficar mais livre, né? E você, quando está num partido, queira ou não queira, você acaba tendo que pegar a bandeira daquele partido. Bom, tem vários convites aí, tem 6 ou 7 convites aí para participar. Outra coisa é que eu não entrei assim em vida pública, minha entrada na vida pública foi por acaso. Eu fui convidado pelo Bolsonaro e aceitei, fiquei 6 meses lá. E saí também sem interesse em vida pública. Hoje eu só estou aqui porque eu tenho 3 objetivos. Um é alertar todo dia de que o país não pode cair na anestesia do fanatismo. O país não pode viver anestesiado por fanatismo. Essa é a primeira coisa. Segundo, isso leva à violência. Eu não tenho dúvida nenhuma. O país dividido termina na violência. O fim do filme é violência. Não tem saída. Então, é por isso que eu também estou aqui. E a terceira coisa é que você não pode arrastar a Força Armada para essa fusarca política. Então, são essas 3 coisas que eu alerto sempre. E essas são as 3 motivações. A minha motivação não é de ser eleito. Pode ser até que eu aceite um desses 6 ou 7 convites e acabe competindo em alguma coisa. Mas, basicamente, eu estou aqui e tenho feito esforço para alertar o povo não cair no fanatismo, não partir para a violência e não deixar o exército ser arrastado aí para essa fusarca aí que a gente está assistindo. Olha, general, tomara que o senhor tenha êxito aí na sua luta por esses avisos que todos nós aqui esperamos. Olha só, excludente de licitude para agentes que matem em serviço e facilitação de porte de armas são promessas de campanha que Bolsonaro quer muito cumprir. Ele já tentou por decreto, já tentou com um pacote anticrime, e agora esses projetos estão na lista de prioridades, naquela lista de prioridades que a gente falou no início do programa. Ilona, com a força atual do Bolsonaro no Congresso, esses itens podem passar? Que consequências esses projetos podem ter, na tua opinião? Olha, infelizmente, eu acho que tem mais chance agora, em especial na Câmara, do que no Senado, mas, enfim, eu acho mais chance de passar. E, para mim, enfim, é um desvio total de foco da atenção de uma agenda de segurança pública que a gente precisa tanto nesse país, e que foi bandeira, inclusive, da eleição, como foi a corrupção. Então, eu diria que são 2 propostas bastante complicadas para o país que a gente vive sem nenhuma justificativa técnica, ao contrário. A gente tem aí, né, somos há décadas o país com o maior número de homicídios, número absoluto, por armas de fogo do planeta. A gente sabe, as pesquisas demonstram que quanto mais armas em circulação, mais morte por armas de fogo. Então, nesse momento, liberar porte, quer dizer, as pessoas poderem andar armadas na rua,
é algo, honestamente, que não é somente irresponsável, acho que é algo, querer colocar realmente lenha na fogueira, querer ver o país um país mais violento. E aí, óbvio que se a gente pega dificuldade para policial fazer o seu trabalho, enfim, imagina você reagindo, um policial reagindo a uma ocorrência e não sabendo quem está armado, seja num bar, seja num restaurante, enfim, e aí você vê não só potencial de ter muito civil no fogo cruzado, como ter, num país que já acontece muito, justiça com as próprias mãos. Então, para mim, é um terror para o Estado Democrático de Direito, a gente não deveria estar colocando essa pauta na agenda. A pauta do excludente de ilicitude, idem, eu quero ouvir o general, porque eu sei que eu até já conversei com os generais sobre esta motivação em relação às operações de garantia de lei e de ordem, mas, honestamente, eu acho um instituto que hoje já tem previsão na lei, quer dizer, se um policial ou um militar mata, ele já vai estar, se foi, obviamente, em legítima defesa, o excludente de ilicitude ele já existe, e se você coloca uma camada onde nem a investigação, nem o inquérito pode ser feito, a gente está simplesmente também num país com a letalidade policial que o Brasil tem, cerca de 6 mil mortes por policiais por ano, é algo, novamente, não deveria estar sendo discutido no âmbito democrático, né? Todos têm que estar sob a lei, em especial os agentes da lei, eles precisam ter respaldo para poder, sim, usar força quando necessário, mas somente e se quando necessário. E, obviamente, isso tem que estar documentado, tem que estar comprovado, porque senão a gente está abrindo aí, vou dar um exemplo, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, com as milícias, a gente sabe que há profissionais da segurança pública como milicianos. Hoje a gente já sabe que a impunidade é a máxima, tanto dos crimes violentos quanto das mortes por policiais, quando elas, enfim, não são nem investigadas para saber se todas foram devidamente dentro do devido processo legal ou não. E quando isso acontece, quer dizer, quantos outros assassinatos podem estar sendo colocados aí na conta de excludente de ilicitude por grupos criminosos? Enfim, acho que é uma porta perigosíssima e a gente tem que cobrar aí do Congresso que tenha responsabilidade, que eu acho que não vai ser simples nesse momento, mas que são pautas tristes e que contribuem para a insegurança e, para mim, para a questão, honestamente, que beira aí uma ruptura democrática. Se essas pautas avançam, isso fica muito mais próximo, se for a intenção de que aconteça. General, o senhor disse que apoiou esse governo antes do governo começar, fez parte do governo durante 6 meses, e essas são promessas de campanha do atual governo. E, ao mesmo tempo, o senhor disse que está aqui por 3 razões. Uma delas é o medo de que esse fanatismo, esse país dividido, acabe descambando para a violência. O senhor concorda com esses projetos? Olha, eu vou falar primeiro, então, sobre o problema de armas, né? Da parte de aquisição, né? Aquisição, registro, posse, porte, são coisas distintas, né? Você não pode ter uma ideia eu não concordo que o número de armas de fogo ele corresponde ao aumento do crime com armas de fogo. Porque você tem países que têm um grande número de armas de fogo e você não tem o índice de crime que nós temos aqui com armas de fogo. Então, o problema, a nossa desorganização de segurança pública ela é muito mais profunda do que isso, né? Então, você tem uma quantidade imensa de armas fora de controle, por exemplo, na mão de crime organizado, milícias, né? Agora tem o fenômeno das milícias, é uma coisa muito séria, né? Então, assim como era o crime organizado, mas agora a milícia está meio que superando ali, ou está se associando, e vai acabar tendo uma associação mais nefasta ainda dessas duas, do tráfico com as milícias. Então, o problema de arma de fogo, isso aí, a aquisição, você pode até regular a aquisição, tem que ser regulada, né? Ela foi regulada, ela está tentando ser regulada aí com uma flexibilidade imensa. Isso aí tem que ser discutido. Por quê? Porque você não pode fazer essa flexibilidade e dar a posse ou dar o porte. É completamente diferente a aquisição do porte.
A aquisição, você compra lá, o direito seu individual de compra e vai guardar na sua casa e também depende de condições, de uma série de condições que você tem que apresentar, você não pode liberar. O outro problema é o porte. O porte é uma coisa muito séria. A pessoa, para andar armado em público, é uma coisa que é muito complicado. Então, tem que ser muito restritivo isso aí. Existem já algumas restrições, né? São várias restrições. Agora está havendo mais flexibilização. Eu acho que isso daí não pode ser feito sem controle. O próprio Exército andou fazendo mecanismos de controle e de rastreamento, porque o problema de controle não é só controle, é rastreamento de armas e munições. Porque você pode liberando a compra de munição, por exemplo, para 5 mil tiros, coisa assim, você pode ter tráfego, você pode facilitar o tráfego de munição se você não tiver um sistema de rastreamento. Então, a coisa é muito complexa, você fazer uma liberação quando você não tem um sistema bom de controle nem de rastreamento. 2 portarias que tinham sido feitas pelo Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados, elas foram anuladas, né? Isso aí é ruim, porque o Exército, aquele departamento, é absolutamente técnico. Ele fez aquilo sem nenhum interesse político. Ali não tem interesse político dentro do Exército, é um órgão técnico. Então, ele propôs um mecanismo de controle e um mecanismo de rastreamento. Isso aí foi anulado. Então, não é só você liberar. Outro absurdo, isso não tem nada a ver com segurança pública. O desastre da nossa segurança pública por outros motivos. Você facilitar o armamento da população, achando que isso aí vai melhorar a segurança pública, é absurdo. Aí sim eu concordo que vai aumentar a violência. O cara, ele imagina que agora ele é um agente de segurança pública. Pô, peraí, tá louco? Não é. A política de segurança pública e segurança pública é obrigação governamental. Então, você não pode ter essa ideia de que vai armar o pessoal, facilitar porque vai melhorar a segurança pública. É mentira, é absurdo. E o outro maior absurdo ainda é quando você acha que todo mundo armado é uma opção política também. Aí nós desviamos total, né? Então, isso aí que eu acho do problema do armamento. O problema da excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude significa você tomou uma ação qualquer e não há crime, em hipótese alguma há crime naquela ação, porque você tem o excludente de ilicitude, está excluído qualquer ilícito, já a priori, né? Você tem na legislação quatro excludentes de ilicitude clássicas, que vêm aí na história do Brasil toda, que é a legítima defesa, e todo mundo tem o direito de se defender, ou de defender outra pessoa, até a legítima defesa de outra pessoa. O estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Você já tem essas excludentes de ilicitude. Agora, você criar uma situação de excludente para as ações de GLO, né? O que acontece? Você simplesmente está considerando que não existe crime, que nenhum agente vai fazer a coisa errada, que nenhum agente vai fazer a coisa mal intencionada, que ninguém vai usar a violência, não é só de matar, não, de usar a violência ou de fazer outras infrações penais durante a ação. Então, isso aí é uma coisa complicada. Eu já tive envolvido em muito conflito, todo mundo sabe, aí passei 5 anos em ambiente de conflito. Você tem outros mecanismos para evitar que erros do agente policial, do agente militar, né? Você tem que melhorar muito o treinamento, melhorar a qualificação, melhorar uma série de coisas, melhorar o suporte legal, né? Agora, você simplesmente dá a priori uma exclusão total, eu acho que não é o caso. É curioso que quando eu ouço o general falando, e a Ilona também, eu concordo com
tudo que a Ilona falou e concordo com boa parte do que o general falou também. Aliás, eu fico até. A gente até fica aqui se perguntando como é que o senhor virou ministro do Bolsonaro em algum momento, né? É curioso, é bastante curioso. Mas, assim, os argumentos que as pessoas que defendem essas agendas dão, eles vendem como se o Brasil fosse o Canadá, onde a Ilona está agora, né? Que assim, todo mundo fosse respeitar a lei, que as pessoas fossem super conscientes, que o índice de criminalidade fosse baixíssimo. E, ao mesmo tempo, na hora de vender esse projeto de uma forma mais populista, eles vendem da maneira que o general está recriminando essa venda. Ou seja, o Bolsonaro algumas vezes já deu a entender que uma população armada não deixaria o governador de São Paulo fazer X ou Y. Ou seja, é o que o general falou do uso político dessa posse de armas, né? Que não é um porte, mas é um posse. A gente fala como se o brasileiro médio fosse entender a diferença de posse e porte, quando a gente tem um país com um déficit de educação gigante, grandíssimo, um país que não consegue agir com uma logística simples num caso de uma pandemia, ou consegue verificar se o cara está dirigindo com uma carteira de motorista vencida ou não. Como é que a gente vai ver se quem está confundindo porte com posse? O que vocês acham disso, Marilise e Fábio? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também. Quer falar primeiro, Marilise? Você pediu aí. Vou falar. Gente, eu tô com obra aqui em casa. Se ficar ruim, aí vocês falam. Mas tá uma epidemia de obras depois, agora que diminuiu um pouco o isolamento. Na verdade, Marilis, não tá uma epidemia de obra, que assim, como a gente está mais tempo em casa, a gente tem ouvido mais obras. As obras são as mesmas, mas como a gente está em casa, tipo, meu estúdio aqui na minha casa também, meu vizinho que já fez as 3 obras durante a pandemia, eu fiquei enlouquecido, eu falei, coitado, eu não tô saindo de casa, o problema sou eu. Fazer um parênteses então, nessa questão política, eu acho que não é só isso. As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa e começaram a se incomodar com os problemas que antes deixava de lado. E aí começaram a realmente falar, não, eu preciso arrumar isso daqui. E agora, enfim, tem pelo menos umas 3 obras acontecendo aqui ao meu redor. Mas, pra gente voltar para o nosso assunto, imagina se fosse um vizinho armado, Marilise. Olha que coisa. Exatamente. Isso que você falou, só para completar, não só Bolsonaro usa essa tese de que uma população armada é uma população mais protegida, como os filhos dele, os defensores dele. E tem um caso que aconteceu no passado que foi um grande escândalo, que é um deputado do PSL, acho que Trutches o nome. Esse deputado, ele forjou um atentado contra o carro dele em fevereiro do ano passado, e depois, numa investigação da Polícia Federal, com 300 páginas de relatório, chegaram à conclusão que, na verdade, isso tudo, inclusive conseguiram rastrearam pelo GPS, viram que o carro estava parado numa estrada aí, num lugar ermo e tal, e viram que o deputado, tinha forjado essa história toda, ele chegou a ser preso em dezembro do ano passado. Então, assim, até respondendo aquilo que você perguntou para a Ilana, né, se isso tem condição de passar aí no Congresso, a gente tem uma bancada da bala tão forte que tem deputados que são capazes de cometer atos ilícitos desse jeito aí, de forjar uma situação dessa. É muito complicado, gente. A gente vive num país que você mesmo falou, tem um déficit de educação. O brasileiro não sabe dar seta no trânsito, sabe? Vai respeitar o fato de essa diferença de ter posse e porte? A gente sabe que não. A gente vê, inclusive, quantos acidentes domésticos que acontecem por conta da presença de arma em casa. No caso recente, no ano passado, uma adolescente que foi morta porque a filha de uma pessoa que tinha uma coleção de armas acabou atirando, não se sabe ainda se acidentalmente ou se, né, de propósito, contra essa garota. Então, assim, eu acho inacreditável um país como o Brasil, que tem tantos problemas para serem resolvidos, a gente ter como prioridade de um governo essa discussão. A gente está aqui gastando esse tempo, né, nesse programa, discutindo flexibilização de arma. Ô, Marilise. Oi, pode falar. Fala. Esse deputado que você cita chama Loester Trutches. Ele é do PSL do Mato Grosso do Sul. Ele criou um negócio chamado Frente Parlamentar Armamentista, porque ele achava que a Frente pela Segurança Pública, que é conhecida informalmente como Bancada da Bala, não era
suficientemente enfática na defesa das armas, então ele criou uma nova frente, chamada Frente Parlamentar Armamentista, que aí o objetivo é mesmo defender as armas, e esse deputado, ele é um pouco folclórico, ele criou também uma camiseta... Não só folclórico, criminoso, né? Sim, mas tem um aspecto folclórico nele também. Ele criou uma camiseta, que é uma camiseta amarela, igualzinha a que o Bolsonaro estava usando no dia da facada, e ali na altura do umbigo, essa camiseta tem um risquinho vermelho ali, como se fosse o local da facada. E aí ele vende essas camisetas um pouco para a base do Bolsonaro, a base conservadora, um negócio de extremo mau gosto. Agora, sobre essa questão das armas, queria colocar 2 pontos rapidamente. Isso que o Bolsonaro fala de que armar a população é importante contra a tirania do governo ou para manter a população livre, ele falou isso naquela malfadada reunião de abril do ano passado, aquela, né, em que o Weintraub fala que queria prender o pessoal do Supremo e tudo mais. Ele fala isso. A inspiração disso é a segunda emenda dos Estados Unidos, a segunda emenda americana, que fala do direito de portar armas e de ter milícias contra a opressão do Estado. O problema é que aquela emenda americana, ela foi criada no século XVIII, quando havia uma questão realmente, né, sobre se o Estado ia ser um Estado tirânico ou não. A democracia americana estava não estava consolidada. Então, naquele momento, essa emenda foi criada e o Bolsonaro e seus aliados usam essa emenda, se inspiram nessa emenda como argumento. E um outro ponto que eu queria mencionar também é isso que acho que o Tabet falou, que é essa confusão de legislações ou esses jeitinhos que vão sendo adotados para que as pessoas possam portar armas. Então, 2 pontos que o Bolsonaro conseguiu aprovar no seu governo, aparentemente são menores, mas eles abrem brecha para um maior porte de armas. Então, na questão de propriedade rural, por exemplo, antigamente você podia ter arma na casa, na propriedade rural. Ele expandiu esse conceito para a propriedade inteira. Então, a casa, numa propriedade rural, vira a propriedade inteira. A pessoa pode ter a arma em qualquer ponto da sua propriedade rural. E, além disso, ele também mudou a legislação para permitir que tenha aquela categoria que são os CACs, né, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, para permitir que essas pessoas possam levar a arma carregada no carro quando vão em direção, por exemplo, a um clube de tiro, ou uma feira de armas, ou vão caçar alguma coisa. Nessa situação, a pessoa pode ter a arma carregada. Agora, como é que você fiscaliza isso, né? Quer dizer, a pessoa está indo em qualquer lugar com a arma carregada, ela vai dizer, não, eu estou indo no meu clube de tiro, eu posso. Então, isso é um exemplo de uma brecha que se abre para que a posse acabe virando porte, para que você amplie as situações de porte de arma. Posso só esclarecer aqui, acho que 2 questões, acho que tem um ponto que eu acho que é importante tocar. Quando eu falo sobre mais armas em circulação e mais mortes, isso não sou eu que estou falando, são estudos. Então, só para deixar claro que não é minha opinião, não. E que eu também, obviamente, não sou contra a lei de que permite hoje posse de armas, desde que você cumpra os requisitos. O que eu defendo é uma regulação responsável. E aí, pegando o ponto do Fábio, a regulação pouca que a gente conseguiu avançar com a lei de 2003, que mal saiu do papel, tem sido destruída, e não só por projetos de lei, na maior parte por decretos e portarias, que inclusive estão, enfim, sendo contestadas no STF. Nós somos amigos de algumas ações, amigos curi, amigos da corte, em algumas dessas ações, porque elas não passaram pelo processo legislativo e criam, na verdade, esse descontrole, porque, de um lado, você aumenta aí os benefícios para essa categoria que o Fábio fala, dos CAC, que são aí parte da base leal, sem nenhuma capacidade de fiscalização, e tira ainda do Exército o pouco que estava se tentando avançar nessa seara. Para ter uma ideia, atiradores esportivos hoje podem comprar, antes eram 16 armas, hoje são 60 armas, aumentou o tipo de calibre que você pode comprar, e 180 mil munições por ano, e você ainda pode fabricar a sua munição. Então, vai aí muito contra o que a lei diz, que a gente precisa conseguir ter sistemas melhores. A gente não tem sistemas hoje que conversam na Polícia Federal e no Exército, um Banco Nacional Balístico que possa estar fazendo aí frente nas investigações de crimes violentos com armas de fogo, marcação de munições,
todas essas agendas fundamentais para a diminuição do crime violento e do crime organizado no Brasil estão sendo jogadas por água abaixo. Então, não só armas não é agenda de segurança pública, como o general está dizendo, como o pouco que foi feito para melhorar a segurança pública está sendo desconstruído. Isso é muito grave. Quando pega a questão da incitação da violência, basta a gente olhar ali o que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, há pouco tempo, com o mesmo discurso que está sendo feito no Brasil. Fraude eleitoral, militantes da minha base venham defender aqui a democracia, o governo legítimo, e a gente viu no que deu num país com muita capacidade maior do que o Brasil, de fazer aí os freios e contrapesos no sistema democrático, tá? E aí me parece muito mais caminho de Venezuela, que a gente está seguindo, e eu vi também, pessoalmente, em 2004, eu vi a formação das milícias cidadãs pelos Chaves, eu vi treinamento em praça pública, que é algo que eu nunca imaginei, enfim, é bizarro, né? E a gente está vendo esse mesmo tipo de discurso e movimento no Brasil, então isso é muito grave. E qualquer país, para falar do Canadá ou países desenvolvidos, todos eles têm uma regulação fortíssima de armas. Mesmo aí nos Estados Unidos, que a gente sabe que tem estados onde é mais permissivo, são alguns estados, e são, na verdade, os estados com o maior número de homicídios e crimes e suicídios com armas do mundo desenvolvido. Então, tem sim relação, e não quer dizer que a gente não possa ou queira dizer que não pode possuir, mas a relação ela é comprovada por estudos, não sou eu que estou dizendo. General. Olha, o que eu vejo é o seguinte, esses assuntos aí, eles precisam ser muito mais aprofundados, porque o Estado brasileiro, ele não tem condição nem de regular, nem de controlar, nem de rastrear as armas legalizadas, compradas pelos cidadãos, pelos cidadãos, e nem aquelas que estão na mão do crime. Então, é um Estado que não tem essa capacidade, nem de acompanhar um, nem de acompanhar outro. A evolução, por exemplo, das milícias armadas, tudo isso daí, tinha que ter muito mais capacidade de reagir, de não deixar, de enfrentar o crime organizado, etc, etc. Então, realmente, o problema do armamento ele não pode ser considerado só sobre esse aspecto. A falta de capacidade do Estado de controlar as armas legalizadas e aquelas que não são legalizadas, a munição que é utilizada legalmente e aquela munição que pode ser dispersada aí em milhares e milhões de cartuchos, né, sem controle. Então, é um assunto que precisa ser muito mais discutido do que politizado da forma como ele está politizado. Então, isso aí. Outra coisa que eu queria falar sobre essa excludente de ilicitude é o seguinte, os militares, quando entram em GLO, em Garantia da Lei e da Ordem, né, os policiais que trabalham no dia a dia, eles têm sofrido muito até por diversas razões, até por não ter cobertura jurídica, muitas vezes pela má instrução, pelo mau controle, pela má liderança, pela falta de liderança, pela falta de instrução, pela falta de fiscalização. Você tem gente que mesmo dentro de uma instituição de segurança pública, o sujeito ele é um bandido, vai fazer o quê? Isso aí acontece em qualquer lugar do mundo. Mas você tem que melhorar as corregedorias, você tem que melhorar o apoio jurídico para aquele profissional que está trabalhando. Então, você tem muitas maneiras de apoiar a polícia e apoiar o militar em operação do que assinar um excludente de ilicitude e aí o cara pode não ter mais risco nenhum. Em compensação, você está eliminando princípios básicos, porque quando você comete uma atitude qualquer, mesmo no seu campo profissional, não tem problema nenhum se você fizer inquérito. Agora, você deixa o soldado, lá, o cabo, o sargento, o tenente, seja lá quem for, você deixa ele sem cobertura, ele tem que tirar dinheiro do bolso para fazer a defesa dele na auditoria. Então, você tem problemas graves. É muito mais fácil, ou muito melhor, você seguir os princípios e melhorar essa estrutura do que simplesmente assinar uma declaração para fazer o quê? De excludente de ilicitude. E a gente não vê ninguém falando na melhoria das condições de trabalho do militar.
Isso aí, não interessa profissionalizar as forças e valorizar da forma certa, interessa usar como margem de manobra massa eleitoral e essa manipulação aí que está sendo feita, que é muito ruim para as forças que precisam ser valorizadas e profissionalizadas no Brasil, como em qualquer outro país, né? É isso. Olha só, minha gente, o programa de hoje passou voando. Quando a Bia me avisou aqui, temos mais de 1 hora de programa, eu falei, não é possível. E foi. A gente realmente, com pessoas tão brilhantes e raciocínios tão lógicos e cristalinos, o negócio voa. Então é o seguinte, o tema da Lava Jato ficou pro extra. Então, o Segunda Chamada de hoje fica por aqui para quem não é membro. Para quem é membro, a gente vai continuar essa conversa que a gente vai falar sobre a Lava Jato, o fim da Lava Jato. E sim, meus amigos, vocês vão ouvir o elenco do Segunda Chamada falando sobre Big Brother Brasil, inclusive com o General Santos Cruz, que tem o pay-per-view do programa, tá na torcida pela Juliette aqui, já falou pra gente antes de começar. Então, vem com a gente que a Marilis vai falar tudo sobre isso. Aperta aí o botãozinho azul aí, vira membro e vem com a gente. E semana que vem tem um Segunda Chamada para você que não é membro. Semana que vem o nosso convidado será Guilherme Boulos. Até lá. E se você é membro, fica com a gente, tem mais um pouquinho de programa aí para vocês. Até já.